perguntamos qual a molécula que queremos dentro de nós. A dos bons sentimentos ou a dos sentimentos poluídos. Qual é a sintonia que nós queremos realizar? E a escolha é nossa. Então, agindo com amor, verdade e retidão, temos uma possibilidade de uma sintonia muito boa, capaz de promover estados de bem-estar, estados de saúde, e se vibrarmos em sentido contrário, teremos também o contrário. Em relação à nossa ligação com o universo, nós recebemos 400 bilhões de unidades de informação por segundo. Um bit é uma unidade de informação, que se usa depois nos computadores. 6 bits formam 1 byte, aí vem os kilobytes, os megabytes, os terabytes, os gigabytes, né? Em escala bastante grande. Então nós recebemos 400 bilhões de unidades de informação por segundo, só decodificamos 2.000. Primeiro, pela nossa capacidade cerebral. Nós não teríamos condições, ou não temos no estágio atual em que nos encontramos, de decodificar tudo. Mas o que acontece, também se verificou, é que o preconceito e a filtragem impedem muitos registros, coisas que nós não chegamos a perceber. Suponhamos, por exemplo, que uma criança tenha vidência, enxergue o guia protetor dos seus amiguinhos. Conta isso para os pais, e os pais entram em pânico. Se não tiverem o conhecimento, uma boa formação, vão achar que a criança está começando a apresentar um quadro de alucinação. Levam para uma benzedeira, para um padre, ou para um psicólogo, ou para um psiquiatra. Qualquer um dos quatro. Se não tiver conhecimento da espiritualidade, vai tratar a criança como doente. Vai tentar bloquear essa informação. A criança então sofrerá esse bloqueio. Cessa a manifestação da faculdade. 14, 15, 16 anos e ela percebe alguma coisa, não conta. E por um mecanismo inconsciente de defesa, não deixa nem que aquilo chegue à barreira do consciente. Aquilo é simplesmente reprimido e ignorado. São aquelas informações que nós recebemos, mas não decodificamos, porque o preconceito nos leva a fazer a barreira dessa informação. E em relação a este problema do pensamento positivo, do pensamento como energia, há uma experiência muito interessante feita no final do século passado, bem no final do século passado, na cidade de Washington. E foi coordenada por John Hagelin, que é um físico que dirigiu durante muito tempo o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, aquele que tem o observatório onde foi detectado o bóson de Higgs, na fronteira França-Suíça, e que disse também que existe muito preconceito entre os cientistas, que nem todo cientista pensa cientificamente. Ele hoje coordena grupos de meditação para obter paz em determinadas regiões do mundo, para usar a energia do pensamento de um modo bom. Washington é conhecida como a capital mundial dos crimes violentos que aconteciam com muito mais frequência durante o verão. Então foram reunidos meditadores de todo o mundo. Quando eu estive em Indiana, conheci uma senhora que praticava yoga e que foi uma das integrantes desses grupos de meditação. E eles deveriam se reunir 3 vezes por dia, meditando, pensando com um objetivo: que o número de crimes violentos naquele verão se reduzisse em 25%. O chefe da polícia local foi à televisão dar uma entrevista e quando lhe perguntaram sobre o assunto, ele disse que acreditava que aquelas meditações iriam reduzir o número de homicídios violentos na mesma medida em que ele acreditava que naquele verão nevaria. Ou seja, ele não acreditava. Mas participou, isso é interessante, participou, deu todo o apoio estatístico, logístico para a observação. E os crimes violentos naquele verão diminuíram 25%. Está provada hoje essa força, essa energia que é o pensamento. E sabemos também da física que energia não se cria nem se destrói. Então é muito bom que nós usemos essa energia a nosso favor e não contra nós. E não cultivando vitimismo. Coitadinho de mim,
ninguém gosta de mim, ninguém me entende, e vivo pedindo favores, e quero mais isso, e quero mais aquilo, e Deus tem que me ajudar. Não é possível que Deus não me ajude. Se não me ajudar, que me leve de uma vez desse mundo ingrato. É interessante pedir a Deus que não tem nada a ver com isso, que eu leve. Poderia também pedir ao diabo que o carregasse. Mas esse pedido as pessoas já não fazem tanto. Elas gostam de responsabilizar quem tem mais responsabilidade. Portanto, é um dado hoje científico, acadêmico, que o nosso pensamento é uma energia e nós devemos aprender a aproveitar bem essa energia. Então, nessa visão que a gente chama uma visão quântico-espiritualista, para ser bem genérico, nós temos alguns detalhes. Com o nosso pensamento, ampliando a nossa percepção, desenvolvendo a intuição, nós criamos novas paisagens. Os budistas dizem que isso é muito interessante, que nós criamos nossas paisagens e nos limitamos a elas. Nós temos alguns limites físicos. Por exemplo, nós só enxergamos cores do vermelho ao violeta. São as frequências de energia eletromagnética de luz que nós enxergamos. Infravermelho, que é a radiação de calor, ondas de rádio, visualmente não percebemos. Acima do violeta, ultravioleta, responsável pelas queimaduras de pele por exposição ao sol. Ultravioleta, raio-x, raio gama, também não enxergamos. E quando percebemos que é muito bom o que os cientistas nos informam, mas não é tudo, nós criamos aparelhos para irmos além das nossas limitações. E é isso que os budistas dizem, criamos nossas paisagens e nos limitamos a elas. Mas podemos saltar para novas paisagens, ver mais além, ver que além do nosso jardinzinho, que cuidamos com tanto amor e carinho, e em roda do qual erguemos altos muros, existem outras coisas. Não vamos desprezar o nosso jardim. A mudança de paradigma científico é uma ampliação. Nosso jardim continua bonito, continuamos querendo bem todas as plantinhas do nosso jardim, mas sabemos que há mais coisas, que há mais universos, que há mais mundos a serem conquistados. É muito comum as pessoas que não querem a pesquisa, que não querem o avanço, principalmente na espiritualidade, ficarem assustando uns aos outros. Ah, não te mete nesse negócio de mediunidade, fica todo mundo louco. Vamos ver que a estatística é exatamente o contrário. Ah, não pesquisa essa história de espiritualidade, isso é muito perigoso. Nós lembramos, não lembramos de outra encarnação, mas lembramos historicamente. Na época das grandes navegações, na época em que Cabral saiu daqui e descobriu o Brasil, os mapas dos mares não eram plenamente conhecidos. Se conhecia só uma parte. E o que diziam aqueles que contrariavam o espírito aventureiro, o espírito conquistador, o espírito descobridor do homem? A parte do mar conhecida era bem mapeada. Na parte desconhecida colocavam abismos, monstros, serpentes marinhas, perigos. Não vai lá. Não acreditaram nessa limitação imposta. Não acreditaram nesse Deus ciumento. Deus não quer que tu te meta a saber muita coisa. Quer sim, todo pai quer ver o filho bem. E aí com isso nós progredimos. O mapa do conhecimento humano, no que diz respeito ao ramo da psicologia e da espiritualidade, ainda está muito povoado de monstros. Não vai lá que isso é do mal, não vai lá que o diabo te pega, não vai lá que não sei o quê. Temos que ir, investigar e conhecer, porque aí nós vamos criar novas paisagens. Além das informações dos nossos 5 sentidos, nossos 5 informantes limitados. Porque o plano das informações dos sentidos não é único nem causal. E aí começamos a entender que existe uma visão de mundo na qual tudo tem solução. Por exemplo, possibilitar o impossível. Quando eram conhecidos somente os números naturais, algumas operações aritméticas eram possíveis e outras não. Os números naturais, 1, 2, 3, etc., inteiros positivos, mais o zero. Neste campo numérico, 3 menos 2 é 1, e 2 menos 3 não existe. Ali está o símbolo, não existe. Então vejam como nós temos que ampliar o nosso universo. Se o nosso universo for só o universo dos números naturais, 2 menos 3 não existe. Porque não há número natural capaz de dizer quanto é 2 menos 3. Aí os matemáticos podiam ter sentado, abraçados, chorando. Olha aí, inventamos esses tais de números e agora não servem para nada, já há operações impossíveis, vamos nos queixar.
Isso deve ser o nosso karma, deve ser algum castigo que nós estamos recebendo. Não, vamos criar mais. Dificuldade é para ser superada. E criaram o quê? Os números relativos. E hoje qualquer criança aprendendo aritmética vai dizer 2 menos 3, ele vai dizer menos 1. Tem resposta. E a gente sabe que esses números existem. Às vezes até tomamos conhecimento deles de um modo muito triste. Vamos a um terminal bancário eletrônico, introduzimos nosso cartãozinho, damos nosso código e perguntamos, saldo da conta corrente. Aí vem um enorme número com sinal menos na frente. Aprendemos que existe. E que menos 500 mais 500 é zero. E que menos 500 hoje será menos 500 e mais alguma coisa amanhã. Devido à baixíssima taxa de juros que os banqueiros nos impõem lá no Brasil. É baixíssima. Vocês vão pensar que é brincadeira. Cartão de crédito é 14% ao mês. E dizem que a economia está estável e muito bem. Mas é aquela história, cada um observa o que quer observar. Cada um vê o que está preparado para ver. Mas, apesar do 2 menos 3 menos 1 ter sido uma grande conquista, não resolveu tudo. 4 dividido por 2, 2 dividido por 3, não dá. E agora não dá mesmo, sempre tem um pessimista de plantão. Agora parou tudo. E talvez alguém tenha dito, só se partir o número, se quebrar o número. Partir o número. Está aí uma boa ideia. Partir, fracionar. E criaram as frações. E hoje 2 dividido por 3 é 2 terços. Não é um número natural, mas é um outro tipo de número. E agora existe até a raiz quadrada de menos 1, QI, unidade imaginária. Logo, o impossível quase sempre é barreira que nós colocamos para o nosso próprio progresso. E aí há outros exemplos. Né? Não é possível voar com mais pesado que o ar. O Santos Dumont, um brasileiro, fez isso com o 14 bis. Sabe por que? Uma curiosidade. Sabe por que aquele modelo ali do Santos Dumont se chamou 14 bis? Porque ele era extremamente supersticioso e fez várias experiências. Número 1, número 2, número 3. Quando chegou no 12, 13 dá azar. Para nós até que dá. Mas 12, ele pulou para o 14. E aí, para não ficar tudo fora de numeração, ele criou 14 bis. E daí em diante seria 15, 16, tudo numerado bem bonitinho. Né? Os americanos têm muito disso. Existem aviões que não têm a poltrona 13. Há edifícios que não têm o andar 13, pulando 12 para o 14. Na física quântica isso é possível, é um salto quântico, do 12 para o 14 sem passar pelo 13. No outro caso é uma superstição boba sem nenhum fundamentamento. Não é possível voar na velocidade superior à velocidade do som, o Concorde, um simples avião de passageiros já fez isso. Não é possível ser do planeta é possível ser do planeta ir adiante, fazer fotografia, ver a Terra de longe, sair de uma nave espacial numa velocidade fantástica, fazer um concerto na parte externa, como se a nave estivesse parada. Então os desafios existem para que nós consigamos superá-los. E é nesse sentido que nós somos os co-construtores do universo. Existe uma experiência da física, que é a chamada experiência da dupla fenda, feita na época em que se discutia muito se o elétron era onda ou era partícula. Essa experiência foi feita em 1935. Os seus usos industriais foram imediatos, mas o pensamento filosófico, o que isso quer dizer, fim do século passado. Nessa experiência são jogados elétrons contra uma tela que tem 2 passagens. E se o elétron fosse algo como uma bolinha de gude, ele passaria por uma, ou por outra, ou por nenhuma. Se fosse uma onda, passaria pelas 2 ao mesmo tempo e ainda faria uma interferência. Pois ele faz as 2 coisas. Às vezes se comporta como uma bolinha, como partícula, outras vezes se comporta como onda. E o mais fabuloso nessa experiência foi o seguinte: os físicos verificaram que o elétron pode adotar um comportamento ou outro. E levou muito tempo para que a pergunta incômoda fosse feita. Tudo bem. O elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula. Mas o que é que faz o elétron adotar um comportamento ou outro? E chegaram à mais revolucionária conclusão da ciência contemporânea. É a consciência do observador.
E eles usam consciência, no mesmo sentido que nós usamos a palavra espírito. É a participação do observador na experiência. O elétron é assim com certas pessoas. Quando sabe que está sendo observado, se comporta de um jeito. Quando sabe que não tem ninguém cuidando, outro. Completamente diferente. Quando nós observamos, nós transformamos aquela possibilidade, aquela função de onda em uma partícula. Isso é mais uma prova da interferência da consciência do observador nos fenômenos físicos. Daí é que surge aquela ideia que falamos, a criação descendente. Os diferentes planos em que nós atuamos e a demonstração da ação do espírito sobre a matéria. Da ação do pensamento, da ação da consciência sobre os próprios objetos físicos. E hoje que temos essa ideia de que as coisas não são absolutas por si mesmas, dependem da consciência de um observador, nós entendemos a consciência cósmica, o grande observador, o supremo arquiteto do universo, a inteligência suprema, e nossas consciências menores, na qualidade de co-criadores, de participantes dessa obra da criação. E dentro da física quântica, então, os grandes elementos novos, dualismo, que é exatamente essa possibilidade de o elétron às vezes se comportar como onda e às vezes como partícula. A teoria mais moderna a respeito do universo, a dizer, a partir da teoria das cordas, que os dois componentes fundamentais do universo são energia e intenção, e nem energia nem intenção são coisas materiais. Ali temos a teoria das cordas, nós observadores como co-criadores e a necessidade de um observador supremo. Quanto à discussão de que o universo possa ser fruto do acaso, a dúvida entre o universo é produto do acaso ou o universo é produto de um planejamento, universo fruto do acaso, universo casual, universo planejado, universo causal, nós temos a comparação da lei da entropia em relação ao Big Bang. A lei da entropia é uma lei física muito interessante. Às vezes a gente pergunta para as pessoas se sabem o que é entropia. Às vezes elas sabem, às vezes não. E às vezes não sabem, mas querem dizer que sabem. Então, às vezes a gente pergunta para aquela nossa auxiliar da remoção de detritos e poeiras se sabe o que é entropia. Ela é capaz de dizer sim. Eu andei ali na casa da vizinha fazendo uma limpeza também, e a vizinha é muito novidadeira, e eu vi lá no balcão da cozinha um negócio escrito entropia. Deve ser um novo tipo de detergente que bota para a pia toda a sujeira e tal, e que resolve qualquer tipo de problema de limpeza. A gente diz que não é bem isso. Aí a gente pergunta para a pessoa, sabe o que é desordem? Sei. Entropia é o número que mede o grau de desordem de um sistema. Ah, tá. Então já sei quem é o senhor entropia aqui nessa casa. E depois do banho deixa a toalha molhada em cima da cama, etc, e já sei quem é. Pois é isso, a entropia é o número que mede o grau de desordem de um sistema. E o segundo princípio da termodinâmica diz que se não houver uma força organizadora, os sistemas evoluem ao natural para estados de maior entropia, ou seja, estados de maior desordem. Então vamos dar o exemplo. Vamos admitir que todo material que vai ser usado numa construção seja despejado no terreno baldio. Aí nós passamos por lá, 5 anos depois encontramos um prédio bem construído. Será que o vento, a insolação, a intempérie construíram o prédio por si só? Seria a construção casual do prédio? Nós dizemos que não e temos apoio científico, é contra a lei da entropia. As coisas foram deixadas amontoadas no terreno, pode até ficar em maior grau de desordem. Se os tijolos foram empilhados, talvez o vento os tenha derrubado. A areia deve ter sido dispersada por todo o terreno. Um fenômeno inteligente depende de uma causa inteligente. E quem foi o físico que disse isso foi Allan Kardec. A mesma coisa que os físicos estão dizendo hoje, que o acaso não pode produzir nada e que efeitos inteligentes só podem provir de causas inteligentes. E hoje se sabe que a realidade fundamental do universo são campos energéticos, que não são campos materiais. E apenas para que se tenha uma ideia,
existem cerca de 12 constantes físicas, que se uma delas mudasse lá pelo 10º decimal, simplesmente o universo não funcionaria como nós o entendemos. Não haveria, por exemplo, possibilidade de corrente elétrica, os átomos não se uniriam formando moléculas e assim por diante. Pois bem, a probabilidade de que essas constantes físicas tenham surgido do acaso é de 1 sobre 10 elevado a 200. 10 elevado a 200 é o número 1 seguido de 200 zeros. Então, a probabilidade de que as constantes físicas que regulam o universo tenham surgido do acaso é de 1 em 1/200 vezes. Não dá para apostar nisso. E daria para fazer uma experiência muito simples. Vamos supor que cada um de nós agora escrevesse um número. Não precisa nem botar logaritmos depois da vírgula, um número inteiro. Cada um de nós escrevesse um número inteiro. Será que todos nós escreveríamos exatamente o mesmo número? Pois a probabilidade de que todos nós escrevêssemos o mesmo número é muito grande em relação àquela ali. E a vida? Para que uma célula viva possa existir, precisamos da combinação ordenada de 20 aminoácidos com 20.000 enzimas. Possibilidade de formar ao acaso 1 sobre 10 elevado a 1000. 10 elevado ao 1000 é o número 1 seguido de 1000 zeros. Portanto, a probabilidade de uma célula viva ser fruto do acaso é de 1 vez em 1.000 zeros vezes. Não dá nem para ler esse número. Para quem ouviu falar, talvez seja comparável somente ao petrolão lá do Brasil. Coisa assim. Mas que é grande, é grande. Ainda bem que inventaram as potências de base 10. Já pensou um pobre aluno ter que escrever aquele número? Escreveu o número 1 em 1000 zeros. Quando chegar dos 58, ele perdia as contas e começava de novo. Então inventaram a potência de base 10. Logo, é cada vez menos provável, menos lógico, menos racional atribuir-se o universo ao acaso. E por isso nós conseguimos perceber numa ordem mais elevada. Quando na pergunta número 20 do Livro dos Espíritos se pergunta: é possível ver além, perceber além dos sentidos e do dito da ciência contemporânea? Sim, mediante comunicação de ordem mais elevada, que é exatamente o que hoje nós chamamos percepção extrasensorial. Na parapsicologia, nome antigo, hoje chamada ciência noética. Aristóteles afirmara que nada poderia existir na mente humana sem passar pelos sentidos. Kardec falou em comunicação de ordem mais elevada. E hoje nós sabemos que a telepatia, a clarividência, a pré-cognição, por exemplo, não são fruto de percepção dos sentidos. É uma percepção de ordem mais elevada. Por isso, Heisenberg, um dos criadores da física quântica, disse que ela se aproximava cada vez mais de Platão, daquela criação descendente. E por isso sabemos que podemos perceber além dos sentidos. O conceito científico nosso em relação ao universo: somos emissores e receptores. Isso é importantíssimo. Nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Portanto, nós estabelecemos um mecanismo de sintonia. Se a gente ligasse um pequeno rádio aqui nesta sala, nós temos passando por aqui agora as ondas de centenas de emissoras de rádio. E nós sintonizamos numa. E ele pega só aquela. E por que não pega as outras que estão aqui presentes? Porque sintonizar é fazer o aparelho vibrar na frequência da onda que ele vai receber. Portanto, se vibrarmos na frequência do bem, da fraternidade, da boa vontade, da amizade, nós estaremos preparados para receber do universo, dos nossos amigos, da espiritualidade, o mesmo tipo de frequência em que nós estamos vibrando. E com essa vibração, nós deveremos chegar ao ponto de trocar moral repressiva por conhecimento. O que é moral repressiva? Moral repressiva é a moral daquelas pessoas que agem corretamente só quando tem medo de alguma coisa, quando tem medo de repressão. Elas agem corretamente porque têm medo de Deus, da polícia, do diabo, do umbral, de alguma coisa, do obsessor. Elas agem corretamente, sabendo que a polícia pode demorar, que Deus pode estar tirando um cochilo, e que com o diabo dá para fazer algum tipo de acordo. Eles já fazem qualquer negócio.
Já acabou toda a moral. Ela tem que ser trocada, essa ideia de repressão, por conhecimento. Não sei se vou ser castigado ou se não vou ser castigado. Conheço a lei da ação e reação. Mas devo agir corretamente por respeito, em primeiro lugar, a mim mesmo. Porque se não me respeitar, não respeitarei o meu semelhante. E essa é a famosa lei das atrações. Os americanos fizeram um filme sobre isso, pelo mundo inteiro, redescobrindo a roda, reinventando a pólvora, a mais conhecida, para quem tem algum trato com a espiritualidade, principalmente com a doutrina espírita, é a lei da atração. Nós recebemos de acordo com o nosso merecimento, nós recebemos de acordo com as frequências que emitimos. Então o semelhante atrai o semelhante, o que não é qualquer tipo de novidade. Com isso nós conseguimos canalizar mais energia por esse mecanismo de atração e ampliar a nossa percepção, aquela ideia de ampliar o universo. Aqui é um quadro que eu vou deixar para o final, a respeito do tipo de reação de um e de outro. Então agora nós vamos fazer o nosso intervalozinho, e depois então, que já temos essas ideias básicas da física quântica, ver como a espiritualidade e a saúde, dentro do ponto de vista da ciência, andam juntos, se ajudam, e a pessoa espiritualizada vai ter melhores condições de saúde.